Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estamos no descanso dele. A vocês aqui na gravação, vocês aqui presencialmente, eu quero deixar essa reflexão que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7 apenas. Atos 6, 7. Diz assim: e crescia a palavra de Deus. O que era que crescia? Não crescia a igreja evangélica, não crescia o ministério de Paulo, não crescia o ministério de Pedro, não crescia o ministério de João, crescia a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, ou seja, seguidores. E grande parte dos sacerdotes obedecia o quê? Ao pastor? Obedecia à fé. Você viu, amado? Você consegue discernir a riqueza que há nesse texto? Isso é para você analisar e entender que o nosso crescimento ele só pode estar em Deus. Paulo disse: eu plantei, Apolo veio e regou, mas só Deus é que deu crescimento. E crescia a palavra de Deus. Paulo também falando aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele disse que a palavra esteja abundando em vós, que esta palavra seja abundante em vós, que essa palavra, que esse conhecimento se multiplique em vós. O problema da religião é que a religião não cresce na palavra de Deus. A religião incha usando a palavra de Deus. Então você vê multidões, milhares e por que não dizer milhões de pessoas dando glória a Deus, gritando aleluia, caindo, rodando, pulando, mas não cresce. Ele não cresce porque o crescimento ele só pode ser proveniente de Deus. E quando não vem por Deus, incha. Na graça de Deus, abençoado, nós precisamos entender que o nosso crescimento, que o nosso avanço é mediante a revelação de Deus no nosso espírito. É por isso que muitas vezes, e uma irmã estava até me perguntando: cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê fulano? Cadê Beltrano? Mas quando a gente diz cadê, não é no intuito de ver aqui. É porque nós percebemos que muitas pessoas têm de fato decaído da graça de Deus. Eu não vou dizer indignação de jeito nenhum, mas a minha tristeza não é porque eu não vejo o irmão presencialmente. É porque eu percebo que o irmão que estava tão feliz em graça já não tem mais aquela alegria, aquele crescimento que vem da palavra de Deus. Os olhos já não brilham mais como outrora, quando receberam. Não sentem mais aquele mesmo prazer e aquela mesma satisfação de ouvir o evangelho como ouvia outrora. Você observa que até no canal no YouTube a gente vê pessoas que estavam sempre conectadas e comentavam e agradeciam e tal, e a gente via aquela expressão de alegria e gratidão. Hoje, às vezes participam das nossas lives para criticar uma mensagem que eles mesmos diziam com a própria boca que estava vivendo. Por quê? Porque vem a insatisfação pessoal, vem o problema ou os problemas da vida e rouba aquela semente
que estava no seu coração, na sua mente. E aquela mensagem que foi tão impactante, que te libertou de um monte de peso, de karma religioso, hoje já não faz tanto sentido para você. Não estou falo para você no modo de falar, né? Para essas pessoas. Por quê? Porque já perde o foco em Deus, ainda se dizendo está em graça, e passa agora o foco para o homem. Esse irmão aí está pregando errado. Não é bem assim não. É como eu recebi algumas mensagens no WhatsApp de algumas pessoas, não foi só uma, e disse assim para mim, e até presencialmente, né? Irmão, se eu fosse você, eu deixava de falar desta forma. Eu disse, por quê? Não, porque se você falar dessa forma, aí o povo não vai mais ouvir você. E por que estava ouvindo antes? Aí eu fiz uma outra pergunta para uma pessoa, falei assim, quer dizer que eu não posso mais confrontar o sistema com a palavra de Deus? Porque se você ficar confrontando demais, aí não vai crescer. Eu falei, você foi liberto com que mensagem? Eu fui liberto com aquela mensagem que ensina sobre a ceia. Eu disse, sim. Você aprendeu? Aprendi. Você acha que todo mundo já aprendeu? Não. Eu falei, então precisa continuar sendo pregado. Agora, se você já aprendeu, amém. Mas quantas pessoas precisam aprender? Eu fui liberto com aquela palavra que vocês ensinaram sobre o diabo. Então agora eu não preciso ensinar mais não, que eu já sei. Você já sabe? Glória a Deus. Você já sabe? Você acha que o sistema religioso todo já sabe? Não. Então, e por que agora eu devo parar de pregar isso? Sabe o que é isso, irmão? É as pessoas olharem só para o seu umbigo. Pessoas que se tornam egocêntricas, egoístas. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava muito o número dos discípulos. Só se multiplicava porque havia um crescimento da palavra, da pregação, da mensagem de Deus. Irmão Elcio, mas nós estamos batendo, falando a palavra de Deus, no entanto, nós não estamos vendo crescimento. Mas quando você olha para o sistema religioso, você vê um crescimento avassalador, assustador. Não, irmão, você não está vendo crescimento, você está vendo barulho. Barulho é uma coisa, crescimento pela palavra é outra história. Eu estava olhando que um primo comentou nas redes sociais, estava no estádio e viu o profeta fulano de tal, semana passada aí, né? Casa cheia. Para quê? Olha o camarada do pregar Salmo 23. Mas estava a multidão, Jesus operando. Que Jesus, irmão? Todo mundo ali foi. Não vou generalizar também, mas eu digo 90% ali foram para ver o artista. Porque ali é um artista. Foi para ver um homem intelectual, homem cheio de pompa, cheio de unção. Mas um monte, me perdoe, me desculpa a expressão, um monte de analfabíblico, se é que existe essa palavra. Ninguém conhece o evangelho ali não, irmão. São pessoas que vão lá atrás de uma pseudo-chave. Eu vou liberar uma palavra-chave para você. É uma palavra-chave, irmão. Então, as pessoas estão lá e você vê aquele inchaço todo. Irmão Elcio, mas você não fica com ciúme, não. Ciúme eu fico com pena, irmão. Porque se fosse uma multidão daquela, ouvindo um pregador da graça aí, irmão, ouvindo o irmão Giovanni descer o cajado, falando, o Geraldo, ouvindo a mensagem da graça, irmão. Aí eu ficava feliz. Irmão, a gente fica assim, meu Deus, há um público daquele para a gente destrinchar uma mensagem graça, mas não vem, não recebe. A multidão ia atrás de Jesus, Jesus sabia. Está lá em João 6, 27, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, porque no contexto Jesus disse, eu sei porque vocês estão me seguindo, vocês estão me seguindo não é pelos milagres, pela palavra,
É pelo pão que eu estou dando para vocês. E o povo que segue essas pessoas é pelo pão, irmão. É pelo pão da casa própria, é pelo pão do casamento, é pelo pão disso. Ah, e detalhe, muitas pessoas saem do sistema religioso, supostamente recebem a graça, mas vem com isso na mente. Chega na graça, vem cá, o irmão aqui não dá pão, não? Vem cá, mas aqui o irmão também não assa nem um peixe para a gente? Porque era isso que as pessoas estavam atrás de Jesus. Era por essas coisas. E quando a mensagem era pregada, a multidão caía fora. E aí os discípulos preocupados diziam: mestre, se continuar com esse sermão não fica um. Aí Jesus: vai também vocês. Eu fico só. Aliás, eu não estou só, dizia Jesus, o Pai está comigo. É melhor andar com 2 com a verdade do que com 100 enganando, irmão. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém aumentavam os números de discípulos, porque aqueles que amam de fato seguiam a palavra de Deus. Agora, interessante essa parte B aqui, que diz assim: e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Interessante isso, né? Os sacerdotes eram os líderes. Se a gente for contextualizar hoje, grande parte dos pastores evangélicos estavam recebendo a fé, ou seja, recebendo a mensagem da graça. Para os sacerdotes receberem a fé, eles teriam que abrir mão de toda uma carreira, de toda uma trajetória, irmão. Mas o problema está justamente aí, ó. Abrir mão. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, no versículo 12 em diante, Paulo disse: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu seja perfeito, irmão, mas eu não fico vivendo no passado, estava dizendo Paulo. Na mesma carta ele vai dizer nos versículos anteriores que ele abriu mão de todo um conhecimento, de toda uma escola teológica, de todo um ensinamento religioso, considerou tudo aquilo como esterco para que ele pudesse ganhar e receber a palavra que dá o crescimento proveniente de Cristo. E ele ser justificado pela fé em Cristo e não pela justiça que vinha das obras da lei. Então Paulo aprendeu a abrir mão. O problema é que muitas pessoas que recebem a fé, a palavra na graça, não conseguem abrir mão. Muitos sacerdotes que recebem e conhecem a graça não querem abrir mão. Querem continuar sendo chamados de sacerdotes, pastores presidentes. Querem continuar com aquela fama, mantendo aquela tradição de hierarquia pastoral. Não consegue descer do salto alto, querem manter o padrão religioso tradicional dentro da graça. Não tem como. Os sacerdotes, muitos dos sacerdotes, grande parte dos sacerdotes, obedecia à fé. Abriam mão de todo um sistema religioso e abraçava a palavra de Cristo. Quando você abraça a palavra da graça de Cristo, é a palavra, é o crescimento de Deus na sua vida. E quando os sacerdotes, eles obedeciam à fé, naturalmente aqueles que seguiam esses sacerdotes, viu aqueles homens como exemplo. Olha, se aquele que foi meu pastor, ele deixou tudo para receber esta palavra, eu também vou deixar. O que você mais vê hoje no sistema religioso eles se rompem e vai ali na frente e abre outra, só muda o nome, mas as práticas só mesmo. Aí o Dali começa a dizer que o Dali era errado, mas não mudou nada,
é a mesma coisa. O dali vendia alho, o daqui vende cebola. O dali vendia água, o dali está vendendo rosa. E detalhe, um fica de olho no outro para ver o que é que o outro está fazendo para inchar. Não é para crescer, para inchar. Olha, a tática daquele deu certo. Para não dizer que eu estou imitando, se aquele tem a fogueira santa, se aquele tem um sacrifício de Isaac, eu vou inventar o sacrifício de Gideão. Então cada um vai criando as suas táticas maliciosamente para prender o povo de Deus. Mas querido, se eu posso chamar isso de prisão, que não é, porque é uma liberdade em Cristo, o que tem que te manter é apenas a palavra de Deus, e não a cerca, e não as regras, e não as imposições. E o que estavam prendendo a atenção daqueles sacerdotes não era o barulho, mas sim a palavra de Deus que estava crescendo e por isso estava se multiplicando. Amém? Que esta palavra esteja crescendo na tua mente e no teu coração, e que você esteja desfrutando da fé, que é dom de Deus, e que você não fique desanimado, como muitos tantos têm ficado desanimados por meio ou nessa graça que dizem que estão vivendo, mas que você continue correndo e combatendo o bom combate da fé, entendendo que quem te chamou foi o Eterno, foi o Criador, e é Ele que completa, realiza em nós toda a perfeita obra. Amém? Graça e paz.